cultuando ao Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 35. Nós vamos ler do verso 30 ao verso 35. Êxodo, coração, enchei-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, a do bordador, em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós te pedimos que Tu ilumines, por meio do Teu Santo Espírito, a nossa mente, para que essa palavra possa ser compreendida, vivida por cada um de nós, que transforme a nossa vida nesta noite, como Tu quiseres, Deus amado, que o Senhor realize a Tua vontade em nós, por meio da Tua palavra. Nós Te louvamos por este culto, por este momento, Te agradecemos também pelas ofertas que aqui foram depositadas para a obra do Senhor neste lugar, e que elas sejam usadas tão somente para o Teu serviço e para a Tua glória. Oramos pedindo tudo isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é a história de um homem chamado Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá, um homem que Deus escolheu para coordenar a construção do tabernáculo e todos os utensílios do tabernáculo. O tabernáculo, que também na Bíblia vai aparecer com alguns outros nomes, a tenda do encontro, o santuário, mas nós vamos encontrar toda essa história narrada aqui no livro de Êxodo, a partir do capítulo 25, quando Deus ordenou a Moisés que fosse construído então o tabernáculo, a tenda do encontro, a tenda da congregação, o santuário. A partir do capítulo 25 do Êxodo, você tem todos os detalhes narrados ali, como deveria ser este que era o templo do deserto. Meus irmãos, o tabernáculo ele tinha basicamente 3 espaços, um externo, aonde ficava ali o altar do holocausto, a bacia de bronze, ali eram preparados os sacrifícios, era o pátio externo, já dentro ali do tabernáculo. Ali dentro havia uma outra tenda, um outro espaço com 2 compartimentos, que era o lugar santo, onde estava ali a mesa da proposição, o candelabro de ouro, o altar de incenso. E havia também um lugar chamado Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. O tabernáculo, com todos os seus móveis, utensílios, descritos aqui no livro de Êxodo, suas colunas, suas cortinas, suas argolas de ouro, de prata, os varais, as estacas, todo esse material aí feito de ouro, de prata, de bronze. Meus queridos, era algo belíssimo, era algo tremendo, era algo riquíssimo, não apenas pela beleza do que foi construído ali nos seus detalhes, mas acima de tudo porque ali a glória do Senhor haveria de se manifestar. E é o que nós vemos quando o tabernáculo finalmente é construído, no capítulo 40 de Êxodo, está escrito assim no versículo 34: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava, o povo de Israel, os filhos de Israel, caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém,
não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. E de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Meus amados, que coisa linda! Esse templo ali do deserto, templo móvel, que vai ser montado e desmontado, porque o povo está numa peregrinação. A nuvem sobe e o povo entende, é hora de caminhar. A nuvem desce, o povo fica ali, permanece, fixo, é o que diz o texto. Aquela casa, meus irmãos, foi e permaneceu cheia da glória do Senhor, da presença do Senhor, do Shekinah de Deus. O tabernáculo vai acompanhar o povo durante toda a travessia do deserto, até eles chegarem em Canaã, e depois, mais na frente, como nós bem sabemos, Davi e Salomão vão então construir o templo. Davi prepara todo o material e Salomão, seu filho, constrói o templo, a casa fixa. Aí sim, as paredes mesmo ali fixas no local, porque o povo já estava na terra prometida. Mas aqui não, aqui ainda estão no deserto. E aqui eles têm o tabernáculo. E o tabernáculo, meus irmãos, nada mais é do que Deus dizendo ao povo assim: eu quero estar no meio de vocês, eu quero estar junto a vocês. Mas como um Deus santo pode estar com um povo que é pecador? Quando nós lemos aqui, em Êxodo capítulo 29, no versículo 43 ao versículo 45, está escrito assim: quando Deus está dando as ordens a Moisés para que ele construa o tabernáculo, ele diz assim: ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e a seus filhos para que me oficiem como sacerdotes. E preste atenção agora o versículo 45. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Qual que é o sentido do tabernáculo ali, meus irmãos? Deus está dizendo: eu vou habitar no meio do meu povo. É claro que essa habitação ela é simbólica. É claro que nós estamos no Velho Testamento, na sombra, apontando para realidades superiores, realidades que ainda virão, mas a verdade que está sendo transmitida é esta: Deus está no meio do seu povo, Ele está presente ali, com o seu povo. Isso vai se cumprir, meus irmãos, quando Cristo vem a este mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e tabernaculou entre nós. Deus está entre nós, esse sempre foi o desejo dele, estar no meio do seu povo, e isto ele fez, ele mesmo se fazendo um de nós, e habitando entre nós. E como diz o evangelista João: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E quando você chega no Apocalipse, meus irmãos, no capítulo 21, lá fala sobre o tabernáculo de Deus entre os homens. Ou seja, haverá um dia e um tempo em que finalmente, definitivamente, de maneira plena, estaremos com o Senhor na sua presença. Quando este mundo vai passar, quando o pecado finalmente será finalizado, a grande obra de redenção, na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estaremos com o Senhor. E Ele estará conosco, porque este é o trabalhar dEle na história da redenção. Meus queridos, que verdades lindas. A gente começa em Gênesis e termina lá no Apocalipse, porque a Bíblia é assim. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia é uma unidade. A Bíblia é a história da redenção. A gente entende o Novo Testamento à luz do Velho Testamento e vice-versa. Você precisa entender toda a Escritura. Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Por isso a importância de você entender passagens como essa aqui e os ensinos que elas estão trazendo, até para que você entenda outras doutrinas também da palavra de Deus. Mas nesta noite eu quero falar com você sobre este homem chamado Bezalel. Então o tema do sermão desta noite é lições da vocação
de Bezalel. Quero me concentrar apenas na vocação de Bezalel. Lições da vocação de Bezalel. Meus irmãos, há alguns princípios aqui, nesse texto que nós lemos, que nós precisamos compreender, nós precisamos viver nas nossas vidas. Há pelo menos 4 princípios aqui que eu gostaria de destacar com você nesta noite. O primeiro princípio que nós aprendemos aqui, o princípio da vocação. O texto que nós lemos, Êxodo 35, versículo 30, começa assim: Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel. O primeiro princípio que nós temos aqui é o princípio da vocação. Deus é aquele que chama. Deus chamou a Bezalel, assim como um dia, na sua graça, no seu amor, Ele chamou a você, Ele chamou a mim. Meus irmãos, como é bom reconhecer que fomos chamados pelo Senhor. Nós não nos chamamos, foi Ele quem nos chamou. Você tem consciência disso, que a sua vida está nas mãos de Deus? Embora haja livre agência, a gente está agindo aqui, mas nós entendemos, meus irmãos, que Deus está por trás, Deus está no controle. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É porque Deus está no controle, é porque Deus está no governo, é porque foi Ele quem nos chamou, Ele que nos vocacionou. Então perceba, meu querido, e analise a tua vida em todos os aspectos. Por que você está aqui nesta igreja? Por que você mora nessa cidade? Por que você trabalha onde você trabalha? Todos os seus planos e os seus caminhos estão nas mãos do Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 9 diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos domingos anteriores eu falei sobre alguns personagens, eu falei sobre a vocação de Jeremias. Depois eu falei com a igreja sobre a vocação de Isaías. E nós, percorrendo as páginas da Bíblia, vamos encontrar outras pessoas, outros homens, que também foram vocacionados por Deus. Moisés, nós nos lembramos do chamado de Gideão, Jonas, Amós, o apóstolo Paulo, os discípulos ali chamados por Jesus. Mas, queridos, o que me chama a atenção aqui nesse texto, e na chamada de Bezalel, que diferente desses outros chamados, este homem não está sendo chamado para ser um profeta, para pregar o Evangelho, para anunciar a vontade do Senhor ao povo, como nesses outros casos, a maioria deles. Então quero chamar a tua atenção aqui nesta noite, em primeiro lugar, para a vocação, para o chamado de Deus, e dizer para você que Deus tem um chamado para cada um de nós. Meus irmãos, todos nós temos um trabalho, todos nós fomos chamados por Deus e temos um lugar dentro do corpo de Cristo. E isto não é algo aleatório, não funciona assim. Deus tem algo a fazer e aí, olha, eu vou chamar qualquer um. Eu vou chamar aí alguém. Não é assim que funciona. O texto diz o quê? Que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel. Meus irmãos, há uma escolha, há um plano, há um projeto. Aquela obra que Deus estava trazendo ali à tona era uma obra importante, como outras obras são igualmente importantes, como outros serviços são igualmente importantes, e Deus continua chamando homens e mulheres para o seu serviço, e chama pelo nome.
Não é aleatoriamente qualquer um, não. Deus conhece, Deus sabe, Deus escolhe aqueles a quem Ele quer usar. Talvez você diga: pastor, como que eu vou entender que eu sou chamado hoje? Será que eu vou ouvir uma voz? Quem sabe a voz de Deus, né? Uma voz diferente. Meu servo. Você está dormindo, aí você ouve assim à noite, né? Estou te chamando. Ou uma visão, sei lá, anjos, né? Vão aparecer à noite para você, para trazer uma mensagem para você. Pastor, como que eu vou saber que eu sou chamado e para que eu sou chamado? Ora, meus irmãos, vamos entender que a Bíblia diz que no passado Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas hoje Ele nos fala por Jesus. Você tem a palavra de Deus, ela é o teu guia, ela é a tua direção. É aqui, é lendo essa palavra, é conhecendo essa palavra que você vai encontrar o teu lugar, o teu chamado. Você precisa se voltar para a revelação de Deus. Ele não vai falar hoje como Ele falou no passado, Ele já falou, Ele já entregou a mensagem. Agora você precisa ler essa palavra e entender, e Ele vai te conduzir a este lugar. Não viva na subjetividade. Quantos estão vivendo aí nessa subjetividade do eu senti, pastor, eu estou sentindo, pastor, estou sentindo. Você pode até sentir, nós temos emoções, mas nós não somos guiados por elas, nós somos guiados pela palavra de Deus. E a palavra diz assim, lá em Efésios 4, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. A uns na igreja Deus concedeu para pastores, outros mestres, outros profetas, outros evangelistas. Na multiforme graça de Deus, Ele vai chamando pessoas para diferentes ministérios. Nós temos também, meus irmãos, os dons espirituais que vão mostrar diferentes serviços também no corpo de Cristo. Nós temos o apóstolo Pedro escrevendo assim à igreja, no capítulo 2, versículo 21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Pastor, eu não sei ainda qual o meu chamado. Meu irmão, está aqui. Você foi chamado para andar como Jesus andou, para seguir os passos dele. A missão é clara: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 5 até o 7, ele fala, após orientar pais, família, marido e mulher, ele fala aos servos, dizendo assim: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de todo o coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. É interessante que Paulo está colocando aqui o serviço, e ele vai colocando para a igreja, e você vai encontrar aqui nas cartas do Novo Testamento essas orientações. O serviço da igreja, meus irmãos, é amplo, e até mesmo aqueles que não têm um serviço religioso, aquilo que está sendo executado dentro da igreja, Paulo está dizendo: você é servo, você trabalha lá fora, sirva ao teu Senhor humano, faça o seu trabalho como se fosse para Deus. Esse é o seu chamado, essa é a sua vocação. A gente tem uma visão equivocada do trabalho. O que veio para nós é que trabalho é para produzir, é para ganhar.
é para acumular. Então, eu trabalho para mim. Essa é a ideia do homem. Paulo está dizendo, o trabalho é para a glória de Deus. Mas a gente muitas vezes entende que o trabalho é aquilo que vai me dar dinheiro, vai me dar status. Quem será, meus irmãos, aqueles que conseguem ver no trabalho uma oportunidade de servir ao Senhor, de glorificar ao Senhor, de honrar ao Senhor? Naquilo que ele chama de trabalho secular, e eu não sei de onde ele tirou isso, talvez a Idade Média trouxe essa ideia do secular e o sagrado, profano e o sagrado. Não, na Bíblia tudo é sagrado. Na Bíblia não tem essa divisão, tudo é para a glória de Deus. Essa visão reducionista do trabalho, meus irmãos, é a que traz essa ideia de que o trabalho é para mim. Então não tem um objetivo. Por isso, meus irmãos, que o domingo para muitos é uma bênção, o sábado e o domingo. Sexta, né? Sextou. Sexta, sábado e domingo. Segunda-feira é um sofrimento. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Ama a sexta-feira, odeia a segunda. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo, meu querido. Você entendeu que a sua vocação pode estar aí? Você entendeu que o seu chamado pode estar aí? Você entendeu que talvez você esteja com essa visão equivocada de separar sagrado e profano? Ao invés de fazer tudo para glorificar ao Senhor? E aí sim, você vai ser, como diz a palavra, onde você estiver, luz do mundo e sal da terra. Não é para ser luz aqui, aonde já tem luz. É para ser luz lá fora, aonde tem escuridão. Não é para ser sal aqui, aonde já tem sal suficiente, onde as pessoas já estão temperadas e salgadas. É para ser tempero lá fora, onde o mundo está apodrecendo, e você está lá, e você foi chamado pelo Senhor. O primeiro princípio aqui é o princípio da vocação. Bezalel foi chamado para ser um artista. Esse é o serviço que ele vai fazer. O tabernáculo vai ser construído em todos os seus detalhes, todos os utensílios que serão colocados ali. Bezalel vai coordenar essa obra. Bezalel vai desenhar, vai receber habilidade de Deus ali para bordar, para cortar, para fazer tudo aquilo, para lapidar as pedras, serviço do Senhor, para a glória do Senhor. Primeiro princípio, meu irmão, que você aprendeu nessa noite então, princípio da vocação. Segundo princípio que eu aprendo nesse texto aqui, é o princípio da capacitação. O versículo 31 diz: e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalhe de madeira e para toda sorte de lavores. Bezalel foi chamado por Deus, e Bezalel foi capacitado por Deus. Quem encheu ele, diz o texto aqui, foi o Espírito de Deus. Nós bem sabemos, e estamos estudando inclusive pela manhã, a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo ele está agindo no Velho Testamento, de uma maneira diferente que ele vai agir no Novo Testamento. Hoje nós vivemos o tempo em que ele já desceu, ele nos foi dado, ele foi derramado sobre nós. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Mas no Velho Testamento é um pouco diferente,
a ação do Espírito Santo, mas Ele está agindo. Ele é Deus, é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Deus eterno. E é esse Espírito que está capacitando aqui, no caso, a Bezalel. E a capacitação, meus irmãos, reforço, nesse caso não é para pregar, não é para evangelizar, é para trabalhar, é para obras de arte. Isso vem de Deus, isso é para a glória de Deus. Manifesta a glória de Deus, porque é isso que o tabernáculo ele vai fazer em cada uma das suas peças, em cada um dos seus utensílios, em cada um dos seus compartimentos, tudo vai apontando para Cristo e a sua obra. John Stott, ele escreveu assim: antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito Santo para a igreja. Não foi assim em Atos? Vocês serão revestidos. Ele não enviou antes de encher a igreja do Espírito Santo. Depois que eles foram cheios, aí sim, agora vocês estão capacitados, irão ser minhas testemunhas. Não pode haver de modo nenhum um bom serviço sem a capacitação do Espírito Santo. Não pode haver, meu querido, um bom serviço sem a capacitação do Espírito Santo do Senhor. Mas até para isto, pastor, tem que ter capacitação? Tem. Por isso que Deus capacitou e encheu Bezalel do seu Espírito. Não era qualquer obra, não era qualquer serviço, era para a glória de Deus. Assim como todos os demais serviços também, porque Deus coloca o homem no jardim e já fala para ele: cultiva, cuida, é serviço, é para a glória de Deus. Paulo vai dizer: quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas para isso então, e entendendo isso, eu preciso ser o quê? Capacitado por Deus, pelo seu Santo Espírito. Quando você abre a tua Bíblia em 1 Coríntios 12, Paulo diz assim, falando dessa capacitação: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, meus irmãos, a ideia é essa. A igreja no Velho Testamento, ali Israel, hoje a igreja no Novo Testamento, ela é cheia do Espírito Santo, ela é capacitada para realizar a obra do Senhor. É como um corpo, toda parte do corpo é importante, é necessária. Eu sou o pé no corpo, que chato. Eu queria ser um olho azul, olho verde, eu sou um pé. Pé, quem olha para pé? Né? Se for um pé de mulher, ainda vai ser pelo menos cuidar das unhas. Um de homem, então, pé não quero ser pé, eu quero ser olho, porque olho é bonito, todo mundo vê olho, né? Até compra aí a íris, né? Estão comprando as nossas íris agora. Então eu quero ser um olho, não quero ser pé. Meus irmãos, Paulo diz: toda parte é importante, é necessária. O que seria do olho se não fosse o pé? Você já imaginou se você não tivesse pé, meu irmão? Para andar? Como é que você ia andar? Como é que a gente ia ficar em pé? Como é que ia ser a nossa vida? Deus nos deu um corpo. E olhando dentro dessa analogia, toda parte é importante. Quando nos falta alguma parte, a gente sabe o como é complicado, o como é difícil. Então, isso aplicado para a igreja da mesma forma. Por isso que Deus proveu para a igreja tudo o que ela necessita, todas as partes precisam ser preenchidas. Há diversidade, meus irmãos, nos trabalhos, há diversidades nos serviços. Deus vai capacitando, Deus vai levantando, Deus vai usando para a glória dEle. E Ele vai enchendo do Espírito Santo. Então, aquela ideia de ser cheio do Espírito Santo, não, é só para esse momento de culto aqui, não é? Para esse momento aqui, e para manifestações de dons, de línguas, não é o que a Bíblia ensina.
O enchimento do Espírito Santo aqui é para o trabalho, é para o serviço, é para o viver, é para o andar cristão. Paulo fala sobre o enchimento do Espírito nesse sentido. Filhos, pais, servos, se encham do Espírito. Filho, cheio do Espírito Santo, honra o teu pai, obedece teu pai. Pai, trata o filho com correção, não provoca ele a ira. Esposa, ame o marido, marido ame a esposa. Seja cheio do Espírito Santo, servo, obedeça ao seu patrão, trabalhe direitinho, é para Deus que você está fazendo. Gente cheia do Espírito Santo vive assim, é a vida normal do cristão. Uma coisa importante que eu preciso destacar, portanto, que o dom que Deus nos dá e a capacitação não é para nós, mas é para o outro, é para o serviço. Deus está enchendo Bezalel com o seu Espírito e o capacitando para um serviço, que não é para ele, é para a glória do Senhor, e vai abençoar ali os sacerdotes, aqueles que vão ministrar ali no templo, o povo que vai levar ali as suas ofertas, e vai ser então feito os sacrifícios. Veja, o dom é para ser compartilhado. Eu não sou o fim do dom. Se você tem um dom, uma vocação, e você vive só para você, você não entendeu nada ainda. Você precisa colocar isso a serviço do Senhor e para a glória do Senhor. Pedro escreveu assim na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 11: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Primeiro princípio da vocação, há um chamado. Segundo princípio da capacitação. Deus chama, Deus capacita. Terceiro princípio que nós encontramos aqui nesse texto é o princípio da cooperação. Versículo 34, meus irmãos, diz assim: também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim, linho fino, a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Terceiro princípio da cooperação. No reino de Deus não existe carreira solo. Ninguém faz nada sozinho. Bezalel vai coordenar, ele e Aholiabe vão coordenar esse serviço. Mas eles trabalharam sozinhos? Eles fizeram tudo sozinhos? Não. Teve muita gente cooperando, trabalhando junto, meus irmãos. Se você olhar aqui no capítulo 30, você vai ver que todo o povo está envolvido. Todo o povo está envolvido, tanto ofertando como com a mão na massa também. Há momentos em que todo mundo, de certa forma, está trabalhando ali. Meus irmãos, a igreja precisa entender isso, eu e você precisamos entender isso. Nós precisamos trabalhar em conjunto, reconhecer que há diferentes habilidades em cada uma das pessoas, nem todos são iguais. Louvado seja Deus por isso. Ele me deu uma capacitação, para você deu outra, para o outro outra, e juntos nós vamos nos abençoando uns aos outros e vamos glorificando ao nosso Senhor através do trabalho que está sendo feito. Cooperação. Na igreja não tem divisão, não tem essa coisa de grupos, não, é o serviço para o Senhor, para a glória do Senhor, é trabalho em equipe. Ah, pastor, eu não sei trabalhar em equipe. Tem que aprender a trabalhar em equipe. Nós somos um corpo, tem que consertar alguns erros, alguns defeitos de personalidade que muitas vezes nós temos, para que possamos aprender a trabalhar sim. Porque sozinho, meus irmãos, a gente não vai a lugar nenhum. E eu quero chamar a tua atenção aqui, porque me chamou muito a atenção, porque o texto fala de Bezalel, e não as irmãs, não é que terão filhos e filhas em breve, porque já escolheram o nome, mas as futuras que terão filhos. Olha aí, ó, você nunca pensou, né, no Bezalel. Olha, nome bonito para dar para o seu filho. Olha a história dele. A Aholiabe, outro nome bonito aí para você também.
se você quiser dar para o seu filho, né? Nome masculino aqui, os dois, nesse caso. Mas veja, ok, Bezalel e Aholiabe. E o restante? Cadê o nome deles aqui? Porque eu falei que muita gente trabalhou. Cadê o nome deles? Onde está escrito? Eu quero saber o nome. Não tem. São os anônimos do reino. Meus irmãos, Jesus teve um ministério próspero aqui, abençoado. Tinham seus discípulos, aqueles que estavam com ele. Tinha algumas mulheres, algumas são citadas, Maria, chamada Madalena, a Joana, a Susana. Mas lá em Lucas 8, do 1 ao 3, diz assim também no finalzinho, e muitas outras. Então não tinha só a Maria, a Joana e a Susana. Tem um monte de anônima aqui que a gente não sabe quem era e que serviu ao Senhor. Aquela viúva que Jesus destacou, aqui enquanto os ricos colocavam o seu dinheiro ali, né, no gasofilácio ali, todos cheios de si, com as suas ofertas, e Jesus fala, olha, aquela viuvinha ali, ó, ela foi quem deu a melhor oferta, porque ela deu, olhando para a quantidade, foi quem deu menos, mas ela deu tudo que ela tinha. A oferta dela foi a maior. Qual o nome dela? É a viúva pobre. Ela não tem nome. Paulo teve muitos cooperadores, muitos ele citou pelo nome, mas outros tantos não. Você encontra Paulo escrevendo aqui, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo não cita o nome de todo mundo. A esses cooperadores, que ele fala, demais cooperadores meus, ele diz o quê? Olha, o nome eu não estou citando. O nome não vai ser reconhecido. Não estará escrito nos livros da história. Mas o nome está no livro da vida. Portanto, meu irmão, não importa se você é um anônimo dentro do reino. Muita gente nem sabe o que você faz na tua semana, na tua caminhada, para a glória do Senhor, para o serviço do Senhor. Talvez você seja um desses anônimos. Não fique preocupado com isso. A sua alegria deve ser saber que o seu nome está no livro da vida. É lá que o nosso nome tem que estar. Nós não procuramos glória humana, nós procuramos servir ao nosso Senhor. Não há alegria maior, honra maior do que essa. Meus irmãos, cooperadores, é o princípio do serviço que tem que acontecer na igreja, mas me chama a atenção aqui ainda no texto, porque veja o que diz aqui, no versículo 34, também lhe dispôs o coração para ensinar. Ou seja, outra coisa importante, o Bezalel e o Aholiabe, eles não vão só trabalhar cheios do Espírito, capacitados para aquele serviço, mas eles vão ensinar a outros. Que coisa linda, meus irmãos. O que eu sei, eu posso abençoar alguém ensinando. Já pensou em igreja, se a gente aplica esse princípio? Você sabe cantar, tem tanto irmãozinho que quer cantar aqui, ensina ele a cantar também, para cantar bonito igual você. Ajuda ele. Você sabe pregar, sabe ensinar, ajuda lá aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que quer também entrar no ministério de ensino. Você quer servir ao Senhor em algum lugar, dentro da casa do Senhor, ensina.
Você que sabe, ensina. Você é um presbítero, ensina os homens para que possam ser presbíteros lá na frente também. Você é um diácono, ensina os jovens para que lá na frente possam ser diáconos servindo ao Senhor também. Ensina. Tenha disposição para ensinar. Se você sabe, se você faz bem feito para a glória de Deus, não guarda isso para você, faz discípulo. Você vai passar, meu irmão. Você vai passar, minha irmã. Você está ensinando as pessoas. Você está fazendo aí gente para multiplicar. Deus colocou no coração de Eliabe, do Bezalel e do Aholiabe a disposição para ensinar. Vamos fazer isso como igreja do Senhor aqui neste lugar, meus irmãos. A palavra é pregada não para ouvirmos aqui, sermos impactados, como o pastor falou bonito, você viu lá, que gostei. Não! É para colocar em prática, é para viver, é para começar a partir de hoje. Deus me ajuda, o que eu tenho que fazer? Diante dessa palavra que foi pregada, por onde eu começo, Deus? Por onde eu vou começar? É assim que tem que ser, meus irmãos. O tempo se aproxima, o tempo se abrevia, que eu possa entender que a palavra e o meu coração tem que ser num lugar pronto para receber a palavra e viver a palavra. Nós temos aqui na igreja projetos acontecendo. Nós temos o projeto Videira, que volta em breve. As crianças estão sendo ensinadas ao louvor, e muitas já estão aqui, meus irmãos, louvando ao Senhor. Há projetos aqui entre os jovens, adolescentes, as mulheres ensinando as meninas a cozinhar, a preparar uma mesa, a fazer um café. Isso é bonito, é assim que tem que ser. É ensinar para a vida. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória do nosso Deus. Faça com amor, faça com alegria, ensina o que você sabe. Capacita outros. Conversava com os líderes dos adolescentes sobre isso hoje. Vamos fazer mais. Vamos ensinar essa moçada aí, esses jovenzinhos, esses adolescentes, a fazer esse serviço simples de casa. Muitos não sabem, meus irmãos. Tem mulher que sofre aqui porque o marido não sabe trocar uma lâmpada. Então, homem, você que sabe, vamos ensinar esses homens a trocar lâmpada, trocar uma tomada na casa dele. Isso é para a glória de Deus. Cheio do Espírito nós já somos. Então a gente vai viver agora para a glória do Senhor, em tudo aquilo que nós fizermos. Princípio da vocação, princípio da capacitação, princípio da cooperação. E eu termino, meus irmãos. Existe um último princípio aqui, muito lindo, que é o princípio da obediência. O texto termina no capítulo 36, versículo 1. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. O que é isto? Obediência. Não questione, você foi chamado por Deus, capacitado por Deus, a obra é dele, ele ordena. Deus, meus irmãos, e você encontra isso na palavra, ele não está deixando a coisa em aberto assim, faz do jeito que você quiser. Deus não está fazendo assim, me surpreenda, vai lá Bezalel, me surpreenda. Não, ele define o que ele quer, com todos os detalhes. É assim. Não é surpreender Deus. A surpresa que nós fazemos para Deus é obedecendo a palavra dele. É isso que ele quer ver. Que filho obediente. Não é só dizer, Deus eu te amo, Deus eu te amo, Deus eu te amo. Ele quer obediência. Eu já dei esse exemplo aqui. É o pai que chega para o filho: filho, pega o lixo e joga fora, leva lá fora o lixo. Leva o lixo lá fora. Aí o filho: tá bom, pai. Paizão, você sabe que eu te amo, né? Aí vai fazer as coisas dele. Aí o pai: filho,
joga o lixo lá fora. Ele, tá bom, pai, tranquilo. Pai, eu te amo, viu? Filho, joga o lixo lá fora. Pai, estamos juntos, hein? Muitas vezes nós somos assim, meus irmãos. Eu te amo, Senhor. A gente canta, a gente, louva, a gente... E a obediência? E a obediência? O Senhor quer obediência. Eles fizeram tudo segundo o Senhor ordenou. Deus já havia dado para Moisés ali o modelo, tudo certinho, e para esses homens também, Deus está coordenando a obra é de acordo com o padrão de Deus, o tamanho, a cor, o material, a forma, o dia, a hora, o local, as pessoas, tudo é Deus que determinou. O que compete a eles? Obedecer. O que Deus espera de mim e de você? Obediência. Não questione, obedeça. E eles terminaram a obra. O tabernáculo vai ser consagrado, a Shekinah de Deus vai descer ali sobre aquele lugar. Bezalel e Aholiabe terminaram a obra que foi entregue a eles. Você tem terminado a obra que o Senhor colocou na tua mão? Ou você tem deixado tudo pela metade? Quantas vezes na caminhada, meus irmãos, nós vemos pessoas que começam, mas não terminam. Começa até bem, mas vai deixando tudo para trás. E vai começando coisas novas, e vai deixando para trás. Deus não quer isso. Começou, termine. Vá até o fim. Haverá lutas, haverá problemas, haverá dificuldades, Deus vai te capacitar. Mas complete a obra que Deus te deu. Não pare na primeira dificuldade, na primeira adversidade, no primeiro problema. Não, continue. Vá até o fim. Termine. Que coisa bonita, eles terminaram a obra. Nós precisamos também, meus irmãos, assim, concluir aquilo que Deus nos deu. E se por alguma razão deixamos parado, é hora de retomar. É hora de se levantar. É hora de dizer, não, vou terminar o que eu comecei. Não haverá outra pessoa. Deus colocou isso para mim. Esse serviço é meu. E eu vou fazer aquilo que Deus colocou para mim fazer, para a glória dEle. Como a nossa igreja, a igreja do Senhor, será abençoada se o povo compreender esses princípios. Princípio da vocação, princípio da capacitação, princípio da cooperação e princípio da obediência. Amém?